Olá, meus caríssimos, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso de verão sobre negociação panorama. Hoje a aula é comigo, Cristiano Erce, e nós vamos falar sobre os fundamentos gerais de qualquer negociação e trabalhar especificamente o modelo de negociação chamada distributiva. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a teoria moderna dos conflitos, onde nós enxergamos os conflitos como algo inevitável, que não deve ser evitado e sim que deve ser trabalhado, e que a negociação é, sem dúvida nenhuma, um dos métodos mais adequados para a gente trabalhar a existência de conflitos, a convergência de interesses, o ajuste de condutas e de pessoas. Certo? E na aula passada nós também trouxemos alguns conceitos e uma classificação inicial que eu gostaria de relembrar com vocês nesse início da nossa aula. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, como a aula é só comigo, eu também vou utilizar um PowerPoint para que a gente possa direcionar a aula e para que vocês também possam fixar os conceitos que nós vamos trazendo aqui. A aula hoje, você vai ver muitas questões, muitas coisas que você já faz intuitivamente, mas que vão te ajudar a organizar e a sistematizar o seu raciocínio todas as vezes que você estiver diante de uma negociação. Então vamos lá. Vou aqui compartilhar o meu slide, e depois vocês terão acesso a esses slides e nós vamos explicar como. Mais à frente, só para quem estiver acompanhando o nosso curso de verdade. Né? Então, na aula passada, eu disse que entre os vários possíveis conceitos de negociação, que eu ia adotar o conceito de 3 autores americanos muito importantes, o Fisher e o Ury e o Penton, que trazem esse conceito de negociação. Negociação é um processo de comunicação bilateral com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta. Né? Então, desse conceito, nós podemos trazer a ideia de que toda negociação é um processo de comunicação. Né? Um processo de comunicação, um processo de tentativa recíproca de influência, né? E de se chegar a um consenso. Portanto, toda negociação é um método consensual de resolução de conflitos ou de solução e convergência de interesses. Muito bem. Partindo-se desse conceito inicial, nós abordamos, explicamos bastante que a doutrina especializada tem dividido as negociações em 2 grandes grupos. O grupo das negociações distributivas e o grupo das negociações integrativas. Né? É claro que as negociações integrativas, que vocês terão oportunidade de conhecer as técnicas na próxima aula, elas são negociações que envolvem técnicas um pouco mais sofisticadas do que as negociações distributivas. Mas ambas são usadas, ambas estão presentes no nosso dia a dia e, portanto, é importante que nós façamos aqui uma distinção entre uma e outra e também a apresentação de estratégias para uma ou outra forma de se negociar. Tudo bem? Então vamos lembrar o que é uma negociação distributiva e o que é uma negociação integrativa. Fiquem aqui comigo, olha só. Negociação distributiva, né, são aquelas onde a negociação se desenvolve em um ambiente de escassez, ou seja, o objeto da disputa é considerado limitado. A dinâmica das negociações distributivas, meus amigos, ela se desenvolve de um jeito que a vantagem de um dos negociadores implica na desvantagem do outro negociador.
Metaforicamente, nós poderíamos afirmar ou pensar, né, no jogo do cabo de guerra. Né? Nós temos uma pessoa fazendo uma força para um lado e a outra pessoa fazendo uma força para o outro. Na nossa primeira aula, eu dei o exemplo de uma compra e venda simples, né? Uma pessoa que quisesse comprar um apartamento esporadicamente de uma outra pessoa, pessoas que não se conheciam antes e que estão ali fazendo uma espécie de barganha em relação ao preço, né? Percebam que quanto maior for o preço pago pelo imóvel, né, melhor para o vendedor e pior para o comprador. Ou o contrário, quanto menor for o preço pago pelo comprador, melhor para ele e pior para o vendedor. Então, são situações negociais em que nós temos uma espécie de jogo de ganha e perde, não é? Ou seja, eu tenho ali um bolo, né, um bolo limitado, e esse bolo limitado vai ser repartido entre as partes e não há grandes possibilidades de nós aumentarmos e criarmos outras circunstâncias que possam gerar vantagens para os envolvidos de forma igualitária, por assim dizer. Então esse tipo de situação são situações onde nós nos encontramos em uma negociação distributiva. Existem, entretanto, meus amigos, outras circunstâncias da vida que favorecem uma postura diferente, aquilo que nós chamamos de negociação integrativa ou integração de interesses, integração de princípios entre as partes. São circunstâncias em que presumimos não a escassez, e sim a abundância das possibilidades envolvidas. As partes podem, por assim dizer, criar valor e vantagens recíprocas. O objeto negociado não é potencialmente limitado àquela movimentação ou pode ser ampliado pela criatividade das partes. Eu trouxe na aula passada o seguinte exemplo. Vamos imaginar que nós temos agora uma compra e venda, uma ideia de troca também, mas que estejam envolvidos, de um lado, uma concessionária de automóveis e, de outro, uma empresa especializada em locação de automóveis. Vejam que essa compra e venda, esse ato negocial, ele traz novas circunstâncias, ele traz novas possibilidades, porque agora eu tenho uma concessionária que tem interesse em ter relações futuras com aquela locadora de automóveis. E, por outro lado, uma locadora de automóveis que está sempre adquirindo automóveis e que também pode desejar ter negociações futuras em condições melhores com aquela concessionária. Então, nessa circunstância, nós não podemos imaginar que o negócio se encerra exclusivamente no valor pago por aqueles automóveis. Outros elementos vão surgindo ali e outros interesses podem ser integrados, não só no presente, como no futuro. Então, apesar de continuarmos com a ideia de que estamos dividindo um bolo, agora nós temos uma outra pergunta. Qual é o tamanho do bolo? Né? Esse bolo pode ser ampliado e, sendo ampliado, as partes podem vencer, ganhar, obter vantagens de uma maneira diferenciada do que se proporciona quando estamos diante de uma negociação distributiva. Então, nós fizemos essas duas exemplificações da aula passada, né? E agora nós vamos trabalhar os fundamentos de uma negociação distributiva. Os fundamentos de uma negociação distributiva. E eu vou ter a oportunidade, através de um caso concreto, de chamar a atenção dos senhores
para determinados elementos. Então é muito importante aqui a concentração, porque nós vamos teorizar coisas que vocês já percebem na prática do seu dia a dia, porque a negociação distributiva é aquele tipo de negociação que nós estamos mais acostumados culturalmente. Como isso é algo muito prático na nossa vida, acontece todo momento, eu preferi começar o nosso estudo através da apresentação de um caso concreto e a partir daí eu vou trazendo elementos que você precisa considerar numa negociação desse tipo. Tudo bem? Então não se distancie de mim aqui, por favor. Vamos imaginar então a seguinte situação. Augusto é proprietário de um automóvel do modelo X e deseja vendê-lo. E Bernardo, por sua vez, tem disponível a quantia de R$31.000 e deseja comprar um automóvel do modelo X. Percebam, meus amigos, que esses fatos da vida cotidiana, né, nos trazem a possibilidade de uma negociação. Né? Eu tenho aqui duas pessoas que têm ao mesmo tempo interesses compartilhados e interesses opostos. Uma pessoa deseja comprar um automóvel e a outra pessoa deseja vender um automóvel. Então é possível que essas pessoas, em algum momento, desenvolvam uma comunicação bilateral para chegarem a uma decisão conjunta. Que decisão conjunta seria essa? A venda do automóvel por um determinado valor. Mas elas divergem, por assim dizer, em relação a quanto Bernardo entregará para Augusto para ficar com o automóvel. Então, é um caso clássico de negociação. Né? Quase sempre, meus amigos, uma negociação desse tipo é trabalhada sob uma lógica distributiva. Uma lógica distributiva. Isso significa que ela tenha que ser trabalhada numa lógica distributiva? Resposta é, claro que não. Mas normalmente é assim que acontecerá. E ela pode, de fato, ser trabalhada através de uma lógica distributiva. Então, a partir disso, nós vamos trazer aqui conceitos para que vocês possam aprender ou otimizar as suas negociações a partir de um exemplo de negociação distributiva. E quero que você saiba que muitos desses conceitos também serão aplicados quando forem estudar a negociação integrativa, que é o modelo de Harvard. Então, primeiro elemento que você precisa ter consciência, num caso como esse aqui que eu lhes dei, é que esse bolo precisa ser determinado, né? O valor econômico desse bolo. E qual que é o valor total dessa negociação? O valor total dessa negociação é a soma do valor do automóvel com a soma e a soma do valor do comprador, aquele valor que o comprador tem disponível, né? A negociação distributiva vai fazer o quê? Dividir esse valor total em partes mais ou menos iguais entre os envolvidos. Então, eles estão disputando quem vai ficar com a maior parte desse bolo. Né? Perceba, então, que numa ideia, numa lógica de negociação distributiva, quanto melhor para um, pior para o outro. E quanto mais justo um negócio, mais próximo da metade do bolo nós estaremos. Não é isso? Bom, então, o primeiro passo que o negociador deve tomar quando ele resolve negociar algo é buscar um parâmetro real para que ele possa iniciar as suas negociações. Não é? Se nós estamos dizendo aqui que toda negociação é, de alguma forma,
a divisão de um bolo, eu preciso saber qual é o tamanho desse bolo, qual é o valor desse bolo. E para isso, seria ideal que eu tivesse um critério objetivo e claro para que eu me situe dentro dessa negociação. Então é o que o slide aqui vai nos informar. O primeiro passo de um negociador é uma situação, em uma situação dessas de negociação distributiva, como no caso da negociação entre Augusto e Bernardo, é buscar informações que lhe proporcionem um parâmetro real sobre o objeto negociado. Isso vale para os dois negociadores envolvidos no exemplo que nós demos acima, onde Augusto quer vender um automóvel e Bernardo quer comprar um automóvel. Vamos então imaginar qual seria o critério, um critério razoável, um critério objetivo e claro para esses negociadores na compra e venda de um automóvel. Né? Eu imediatamente, quando imaginei esse exemplo, eu pensei na compra e venda de um automóvel, eu pensei na tabela FIPE, que é uma tabela organizada pelo mercado de automóveis, principalmente usados, né? Onde se estabelece uma média por modelo. Né? Isso aí é algo muito fácil de ser encontrado, é um critério muito objetivo e normalmente o mercado utiliza esse critério para definir valor de automóveis usados, como é o nosso exemplo. Então seria uma boa possibilidade, nesse caso aqui, tanto para o comprador quanto para o vendedor, eles olharem o valor médio daquele automóvel de modelo X na tabela FIPE. Tudo bem? Então vamos seguindo. Em hipótese, portanto, nós vamos trabalhar que nós vamos imaginar, não é isso? Pensemos que o valor do automóvel do modelo X na tabela FIPE seja de R$30.000 e que tanto o vendedor quanto o comprador tenham feito o dever de casa e usado esse critério para a busca de oportunidades. Então, o Augusto, que tem o automóvel do modelo X, foi na tabela FIPE, olhou o valor do automóvel na tabela FIPE de acordo com aquele modelo, com aquele ano, né? E agora pode começar a procurar possíveis, né, compradores para o seu automóvel. Da mesma forma, Bernardo foi à tabela FIPE, procurou o modelo, o ano, e agora ele já pode começar a procurar automóveis disponíveis para a compra. Muito simples. Eu acredito que todo mundo faça alguma coisa parecida com isso quando está num processo de compra e venda. Né? Bom, agora nós precisamos entender, compreender, né? Nós estamos aqui num processo de compreensão do que é uma negociação distributiva ou uma negociação de uma forma geral. E agora nós precisamos entender que para que você negocie algo, é necessário que você imagine, né, que você crie, que você reflita sobre a margem da negociação. Né? O que é que eu estou chamando de margem de negociação? Agora que você tem um critério, que você descobriu um valor médio, né, um parâmetro real, você precisa definir aqui, né, aquilo que você considera ideal, aquilo que você considera razoável e aquilo que você considera aceitável. Né? Nós estamos falando aqui de um automóvel usado e você pode acreditar que os automóveis usados não são todos iguais. Alguns automóveis apresentam-se em condições melhores que a de outros. Então, a partir do momento que você sabe que a tabela FIPE é R$30.000, você como vendedor, o Bernardo como vendedor, ele pode imaginar que ele ficaria plenamente satisfeito com
31 mil reais ou 32 mil reais, né, que se ele conseguir o valor da tabela FIPE, seja algo possível, não que o satisfaça plenamente, mas que lhe traga alguma satisfação, e também pode estabelecer aí uma meta mínima, um valor limite no qual ele, de forma alguma, venderia o automóvel. Então, ele pode estabelecer uma margem, né, com o que ele deseja mesmo, o que ele aceitaria como mínimo, e dentro dessas duas metas, desses dois pilares, nós temos a margem de negociação. A margem de negociação, portanto, é o que está contido entre o que chamamos de valor de reserva, de um lado, e valor desejado. Valor de reserva e valor desejado são os pilares que nós fincamos em qualquer negociação. Vamos entender como é que é isso. O valor de reserva para o vendedor é o limite mínimo que ele está disposto a aceitar em uma negociação. E o valor ideal seria aquilo que ele se satisfaria completamente, plenamente, aquilo que ele de fato deseja. Portanto, tudo que estiver entre o valor de reserva, o mínimo que ele aceitaria, e o valor ideal, aquilo que ele de fato quer, tudo que estiver entre esses dois pilares, nós dizemos que está dentro da margem de negociação do vendedor, tá certo? Lembrando que para o vendedor, a margem de reserva, o valor de reserva é o limite mínimo da venda. Bom, mas o valor de reserva e o valor ideal para o comprador vão caminhar em sentidos exatamente opostos ao que eu trouxe aqui, né? O valor de reserva para o comprador é o limite máximo que ele estaria disposto a pagar por aquele objeto. E o valor ideal seria aquilo que lhe satisfaria completamente, né? Percebam que comprador e vendedor, né, estão então em sentidos opostos, já que o valor de reserva do vendedor é o mínimo que ele está propenso a aceitar, e o valor de reserva do comprador é o máximo que ele está disposto a pagar, certo? Então, eles estão caminhando em sentidos opostos e fazendo uma espécie de cabo de guerra negocial. Estão barganhando posições dentro dessa margem de negociação. Por isso, nós também costumamos dizer que negociações desse tipo são negociações posicionais. Os negociadores estão em posições opostas e estão buscando barganhar espaço dentro dessa margem de negociação. Muito bem. Um outro conceito que é fundamental uma pessoa que esteja estudando negociação, que queira compreender esse processo de uma maneira mais técnica, mais metódica, mais sistemática, é entender a ideia de ancoragem, né? Você já sabe que a negociação é um processo de comunicação bilateral, não é? Voltado para uma decisão conjunta. Então, as partes vão precisar de uma comunicação efetiva. Para que essa comunicação seja efetiva, é necessário que alguém tome iniciativa nessa negociação, né? Essa iniciativa, num caso de compra e venda, como nós apresentamos aqui, é uma oferta, que pode ser uma oferta de compra ou pode ser uma oferta de venda, uma oferta de compra ou uma oferta de
venda, né? A abertura da negociação com a primeira oferta fixa um ponto base para as tratativas e é o que nós chamamos de ancoragem da negociação. Então, quem faz a abertura desse processo negocial, fazendo uma oferta ou para comprar ou para vender, estabelece a âncora da negociação, um primeiro ponto, uma primeira referência para essa negociação. Certo? A reação a essa oferta inicial é o que nós chamamos academicamente de contra-ancoragem da negociação. Então, nós também vamos ter, a partir do momento em que as partes começam a se comunicar numa compra e venda, nós teremos dois pilares fincados nessa negociação, que são as posições iniciais desses negociadores. Vamos voltar, então, ao nosso exemplo, para que isso fique cada vez mais didático. Partindo do valor base de R$30 mil da tabela FIPE, Augusto, que é o vendedor, estabeleceu para si um valor de reserva de R$29 mil e como valor ideal a quantia de R$31.500 para a venda de seu automóvel. Então, o Augusto, né, estudando negociação, percebeu que era importante, antes dele iniciar essa negociação, ele ter um critério objetivo, descobriu que era a tabela FIPE, estabeleceu um valor para baixo da tabela FIPE e um valor para cima da tabela FIPE. Né? Ele deseja, de fato, receber R$31.500 por esse automóvel, ele estaria plenamente satisfeito, mas está aberto a negociar, não sabe como é que vai encontrar o mercado, aceitaria até R$29 mil. Abaixo disso, ele não topa. Então, nós temos aqui uma margem de negociação por parte de Augusto, que varia de R$29 mil a R$31.500. Por outro lado, Bernardo também, um negociador metódico, técnico e sistemático, colocou como valor de reserva para ele, para comprar o automóvel, a quantia de R$31 mil, porque é o que ele tem disponível. Né? E o valor desejado, o que ele deseja, o que seria o ideal para ele, para as finanças dele, o valor de R$28 mil. Então, nós temos, deixa eu voltar aqui, nós temos margens de negociação diferentes. Não é? O vendedor deseja negociar o carro entre R$29 mil e R$31.500 e o comprador entre R$31 mil e R$28 mil. Bom, quando nós temos negociadores que pensam dessa forma, né, e essas pessoas têm critérios parecidos, essas pessoas estão dentro de uma lógica, é muito provável que nós tenhamos o que a doutrina chama de zona possível de acordo, ou ZOPA, zona possível de acordo, também conhecido pela sigla ZOPA. Né? Nós só sabemos se há uma zona possível de acordo se eu souber as margens definidas pelos negociadores. Então vamos aqui passo a passo para que vocês possam compreender e fixar muito bem isso. De posse de todos os dados acima apresentados, chegamos a um outro conceito importante para negociadores técnicos, a ZOPA, zona possível de acordo. No exemplo que apresentamos, essa negociação tem uma margem de interseção, ou seja, gente, entre aquilo que o comprador estabeleceu como margem e que o vendedor estabeleceu como margem, existe um
espaço de interseção. Esse espaço de interseção é um espaço onde um possível acordo poderá acontecer. Não é? Então, no exemplo que apresentamos, a negociação tem uma margem de interseção entre os valores ideais e os de reserva dos negociadores envolvidos. Mas há um problema, que esse problema é um problema que sempre acontece. As partes não sabem disso no começo das negociações. Né? No início das negociações, o que você tem de fato é a âncora e a contra-âncora, a ancoragem e a contra-ancoragem. Esses elementos fixam alguma possibilidade, né? Ele está dentro da margem do comprador e do vendedor, mas nós não sabemos exatamente se haverá ali uma possibilidade de aproximação que torne o negócio algo viável. Percebam, meus amigos, que nós estamos, né, diante de uma negociação posicional onde, dentro dessa margem, dentro dessa zona possível de negociação, os negociadores estão disputando, né, a melhor possibilidade dentro da zona de possível acordo. Note que a negociação se transforma, portanto, em um jogo de influência em que se busca a melhor posição possível dentro daquela zona de interseção. Perceba que, tecnicamente, o que se deseja, isso é muito importante que você perceba, né? O que se deseja numa negociação desse tipo é chegar o mais próximo possível do valor de reserva do outro negociador. Né? Se estamos diante de uma negociação de ganha e perde, quanto mais eu ganhar, mais o outro perde, quanto mais o outro perder, mais eu ganho. Portanto, o comprador deseja chegar o mais próximo possível do valor de reserva definido pelo vendedor. E o vendedor deseja chegar o mais próximo possível ao valor de reserva do comprador. E isso vai exigir uma técnica, isso vai ser obtido através também de circunstâncias e de outros fatores que podem envolver essa negociação. Lembre-se sempre que nós não estamos ensinando aqui uma fórmula mágica de se negociar e de se vencer negociações. Né? Nós estamos usando técnicas e métodos para que você possa organizar o seu raciocínio, organizar a sua conduta e perceber, diante do caso concreto, quais são as melhores estratégias. E para que isso possa acontecer, você precisa ter uma noção de como acontecem as negociações. E isso é fruto de muito estudo de gente da administração, de gente da psicologia, de gente do direito e de outras áreas correlatas a essas. Então, eu quero chamar a atenção dos senhores para esse quadro aqui. Não é? Nós temos aqui, olha só, nessa primeira parte, o valor de reserva de Augusto. Augusto colocou que abaixo de R$29 mil ele não venderia de jeito nenhum esse automóvel, e também colocou que o valor que ele, de fato, que ele gostaria de vender esse automóvel é de R$ 31.500. Por outro lado, vejam como está invertido, como um X aqui. Por outro lado, Bernardo gostaria de comprar esse automóvel por R$28 mil. Esse é o desejo, isso aqui seria ótimo para ele, uma condição ótima para ele. Né? Mas aceitaria pagar até R$31 mil, de acordo com as circunstâncias. Então, meus amigos, nós que estamos aqui no exercício de onipresença, não é? Que estamos vendo esse caso de fora e que temos todas as informações,
Nós sabemos que Augusto e Bernardo, né, que iniciaram essa negociação, eles têm uma zona possível de acordo. Ou seja, existem, né, possibilidades de divisão desse bolo que estão dentro da margem estabelecida tanto por Augusto quanto por Bernardo. Tanto por Augusto como por Bernardo. Certo? Gente, agora olha só. Se Augusto tivesse estabelecido uma margem aqui de valor desejado de R$40 mil a R$32 mil, não haveria zona possível de acordo, portanto, as partes não chegarão a uma decisão conjunta. Né? Para que possa ser concluída uma negociação distributiva desse tipo aqui, né, os negociadores têm que ter criado uma margem e precisa existir uma interseção entre essas duas margens. Quanto maiores as margens estabelecidas pelos negociadores, maior também será a chance de uma negociação ser bem-sucedida. Quanto menor ou quanto menores as margens, ou mais rígidas forem as posições dos negociadores, menores as chances de negociação, porque existirá um menor espaço para se, de fato, negociar. É claro, meus amigos, que serão muitos os fatores que vão influenciar nesse jogo de barganha. Né? Por isso, é fundamental para um bom negociador, né, buscar o máximo de informações possíveis sobre a outra parte e, por outro lado, não revelar, na medida do possível, é claro, porque existem informações que são obrigatoriamente reveladas, mas na medida do possível não revelar ou não demonstrar informações que te deixam numa posição de vulnerabilidade. Né? Então, trocando em miúdos, como os negociadores não sabem exatamente a margem do outro, e nós estamos aqui num processo de ganha e perde, num processo de barganha, né, você também precisa considerar que quanto menos A sabe dos interesses e das fraquezas de B, melhor para B. E quanto mais A sabe, ou imagina saber do poder, trocando em miúdos, dos interesses e das fraquezas de B, melhor para A. Assim, os envolvidos devem ser cautelosos com a liberação de informações, pois dependendo do teor delas, elas podem ser utilizadas contra si. Então vamos imaginar aqui duas situações de informação que podem ser utilizadas numa negociação para que se ganhe espaço dentro dessa zona de possível acordo. Por exemplo, imagine que Augusto, né, que é a pessoa que está vendendo o automóvel, entrega para Bernardo a informação de que ele tem a urgência de vender esse automóvel, por exemplo, que ele está se mudando para um outro país, então que ele tem pressa em arrumar um comprador. Ora, essa informação pode ser utilizada por Bernardo, né, para se buscar um preço menor, já que ele tem pressa e que Bernardo pode eventualmente não ter pressa. Bernardo pode procurar outros vendedores, procurar outros modelos de automóvel. Né? Então, uma informação desse tipo, numa negociação distributiva, não é interessante de ser cedida, de ser entregue. Não é? Por outro lado, Bernardo também não deveria expor, nós estamos aqui dentro de um caso hipotético, né? Expor, por exemplo, que existem poucos automóveis daquele ou naquelas condições disponíveis no mercado de Belo Horizonte, por exemplo, porque ele dá
para o Augusto uma informação de que ele deseja ou de que ele não tem muitas alternativas àquela negociação, certo? Então percebam que quando nós estivermos diante de uma negociação desse tipo, uma negociação distributiva, uma negociação pautada por uma divisão de bolo escasso, limitado, que não pode ser ampliado, reter informações e tentar descobrir o maior número de informações da outra parte, da informação da outra parte com quem você negocia, é um dos fatores que pode te permitir uma negociação mais eficiente, uma negociação mais eficaz. Portanto, tentar descobrir o valor de reserva do outro e não permitir que o outro descubra o seu valor de reserva é uma das estratégias ou um dos princípios, né, mais usados numa negociação distributiva. Agora, é claro que, né, você também deve considerar numa negociação distributiva a possibilidade da existência de blefes por parte do outro jogador, do outro negociador, ou até mesmo a possibilidade de blefar, né? Blefar não significa mentir, não significa ser necessariamente antiético, certo? Blefar significa, por exemplo, segurar as suas emoções, segurar os seus impulsos, né? Demonstrar menos euforia com determinadas propostas ou menos aflição em relação à concretização daquela negociação, né? Mas você precisa considerar essa possibilidade, né? A entrega de possíveis valores de reserva por parte do outro negociador precisa ser analisada, portanto, com muito cuidado, pois pode ser uma estratégia de manipulação. Por exemplo, eu digo que a minha reserva de valor é X, na verdade ela pode ser X menos Y, né? E você acreditando que aquele é o máximo, se ela estiver dentro da zona, você pode, por exemplo, pagar mais do que conseguiria, né? Então, é um elemento que você precisa mesmo considerar numa negociação distributiva. É também muito importante, isso aqui é uma outra dica, não é? É também muito importante você, como negociador, né, desde o início tentar perceber se você tem ali uma zona de possível acordo, né? Pois se não há uma zona de possível acordo, os negociadores estarão perdendo tempo. E você sabe tão bem quanto eu que tempo é dinheiro e é melhor não desperdiçá-lo. Dicas finais dessa aula, que é uma aula que se pretende curta, não é? Nós estamos apenas apresentando parâmetros para que depois você possa aprofundar o seu conhecimento na área da negociação, mas eu quero dar algumas dicas finais sobre esse tema da aula de hoje. A primeira dica é, mesmo numa negociação distributiva, não é interessante que você assuma uma postura muito rígida nas tratativas negociais, tá? Costuma não ser uma boa ideia. E por que não é uma boa ideia? Porque se você firma uma posição muito rígida, qualquer cessão, qualquer movimento de cessão que você faça, né, pode se transformar numa espécie de derrota moral, né? Então, muito cuidado. É melhor demonstrar, ainda que você não tenha o desejo, que você não tenha a intenção de sair daquela posição, ou da margem que você trouxe, ou da oferta inicial que você fez, da ancoragem, é muito importante você não trazer uma
postura exageradamente rígida, né? Porque se você assim o faz, fica difícil você ceder terreno, né, sem que seja considerado uma espécie de derrota moral, né? Então, para que você não tenha esse problema, tente não assumir uma posição exageradamente rígida. Mas o contrário também é importante, né? Não se demonstre, não traga também uma posição exageradamente flexível, porque uma posição exageradamente flexível pode demonstrar fraqueza, pode demonstrar uma pressa, né? Ou uma facilidade para ceder espaço dentro dessa zona possível de negociação. Um outro elemento que nós costumamos trazer para a negociação é a ideia de que quem inicia as negociações com uma oferta, ou seja, quem faz a ancoragem da barganha negocial, né, traz para aquela negociação um primeiro ponto de referência. Portanto, isso pode ser uma vantagem competitiva, já que a partir da sua oferta inicial é que haverá uma contra-ancoragem ou até mesmo uma aceitação daquilo que você propôs, né? Agora, isso é uma regra? Não, nem sempre isso é uma regra, né? Porque às vezes você esperar pode ser interessante, mas para isso você precisa ter informações suficientes para escolher se você quer dar o primeiro passo ou se você quer contra-atacar, por assim dizer. Uma outra coisa muito importante também é que se você for fazer essa ancoragem ou uma contra-ancoragem, o ideal é que você também não te faça uma oferta exagerada, né? Por exemplo, no caso aqui, Bernardo, que está desejando comprar o automóvel, fazer uma oferta muito pequena, uma oferta muito longe daquilo que é a margem dele, né? Porque isso pode criar para o outro negociador quase uma impossibilidade de existência de zona de possível acordo. Então, mesmo que você faça uma oferta abaixo do seu valor de reserva, o ideal é que você não exagere nessa proposta, porque você poderá dar um sinal ao outro negociador de que nós não estamos diante de uma zona possível de acordo, certo? Outra coisa que eu considero importante numa negociação de qualquer tipo, né, inclusive nas distributivas, como uma dica final aqui, é a possibilidade de criar propostas ou ancoragens múltiplas, né? Isso é um fator que aumenta bastante a possibilidade dessa negociação ser devidamente concretizada, né? Então, imagine que nós estejamos discutindo preço, né? E agora, por exemplo, eu aceito o preço, mas aí eu quero prazo, né? E são possibilidades, são variáveis que podem nos permitir uma negociação eficiente, mesmo no campo das negociações distributivas. Então, meus caríssimos, era isso que eu tinha para dizer hoje, uma aula que é feita para que nós possamos compreender, né, sistematizar, organizar o processo das negociações, aqui no caso, negociações menos sofisticadas do que as negociações que vocês aprenderão na próxima aula com a professora Ludmila. Eu espero que a aula tenha sido agradável, que você possa fazer novas reflexões sobre esses assuntos e depois nós vamos disponibilizar um material que vai trazer essas ideias fundamentais
e que também pode ter algum acréscimo de detalhe. Então, até a nossa próxima quinta-feira com mais uma aula do curso Negociação Profissional, um Panorama. Um forte abraço a todos e até lá!